Imagine uma rainha cujo nome ecoa em lendas, mas que nunca deixou um rastro nos registros oficiais. Uma soberana presente em quadros, vitrais e manuscritos mas ausente dos livros de história. E se os bastidores da realeza europeia tivessem sido influenciados por figuras que jamais existiram oficialmente, sibilas com poderes proféticos, mulheres envoltas em véus de mistério, que surgem entre a fé, a política e o ocultismo. Este vídeo mergulha em um dos enigmas mais provocantes da história: o surgimento de rainhas, profetisas e monarcas que talvez nunca tenham existido, criadas para inspirar medo, fé ou controle. Essas figuras femininas fantásticas desafiam os limites entre mito e realidade. Afinal, quem decide o que é verdade em um mundo onde a história é escrita pelos vencedores? Abra um antigo livro de história, daqueles cobertos de poeira e tempo, e encontrar o nome de uma rainha, uma figura poderosa, envolta em mistério, adorada por uns, temida por outros. Mas quanto mais você lê, mais percebe que algo está errado. Documentos contraditórios, retratos que não batem com a época, histórias que soam como lendas, e então a dúvida se instala. E se essa rainha nunca tivesse existido? E se ela fosse uma criação? Um mito cuidadosamente esculpido por mãos invisíveis, entre profecias, manipulação e poder? O tema das figuras femininas lendárias sempre fascinou a humanidade. Mas entre todas elas, existe um grupo ainda mais enigmático: as sibilas, mulheres que, segundo os registros, tinham dons sobrenaturais de predição, sabedoria além do humano e ligação direta com os deuses. Na Roma antiga, as sibilas eram veneradas quase como oráculos. Mas o que acontece quando essas figuras atravessam os séculos e começam a se fundir com as imagens das rainhas europeias? O resultado é uma trama que mistura religião, poder, magia e controle político. Entre os séculos XII e XVI, surgiram diversas histórias de rainhas profetisas, que influenciavam guerras, decidiam o destino de reinos e até eram consideradas entidades divinas. Algumas dessas mulheres, no entanto, nunca foram registradas oficialmente. Seus nomes aparecem em crônicas medievais, mas sem confirmação em registros oficiais da nobreza. Há quem diga que elas foram inventadas para justificar decisões políticas, inspirar temor ou reforçar a autoridade de reis e imperadores. Um dos exemplos mais controversos é o da suposta rainha Sibila da Boêmia. Alguns textos afirmam que ela teria vivido no século XIII e que possuía o dom de prever invasões, pragas e até o nascimento de herdeiros reais. Acreditava-se que ela falava em línguas antigas e fazia rituais com símbolos que hoje associaríamos ao ocultismo. Mas o problema é que nenhum documento oficial da Boêmia menciona sua existência, nem nas listas de sucessão real, nem em registros da corte. A ausência de provas sólidas, no entanto, não impediu que a lenda crescesse. E talvez aí esteja a resposta para o enigma. Essas figuras foram fabricadas com um propósito: criar mitos em torno do poder feminino. Era uma maneira eficiente de manter a aura sagrada da monarquia. Afinal, o povo via na realeza não apenas líderes políticos, mas representantes dos céus na terra. Uma rainha que fosse também uma sibila transformava a autoridade em algo quase religioso, incontestável. E essa não foi uma estratégia isolada. No caso da rainha Melusina, por exemplo, temos uma figura híbrida, metade mulher, metade serpente, que aparece em lendas da França e do Sacro Império Romano Germânico. Segundo a tradição, ela teria se casado com um nobre e dado origem a uma linhagem real. Mais uma vez, temos uma figura com poderes sobrenaturais ligada diretamente à fundação de uma casa nobre. Coincidência? Ou engenharia simbólica? A Igreja também desempenhou papel fundamental nesse processo. Durante a Idade Média, muitas dessas figuras foram canonizadas, veneradas como santas ou profetisas sagradas. Mas ao mesmo tempo, havia um controle rigoroso sobre o que era considerado legítimo. Sibilas e rainhas proféticas eram toleradas até certo ponto, desde que servissem aos interesses do poder estabelecido. Quando ultrapassavam essa linha, eram associadas à heresia, perseguidas ou apagadas dos registros. Outro exemplo instigante é o da chamada Rainha Alquemila, uma figura que aparece em grimórios e manuscritos alquímicos entre os séculos XV e XVI. Supostamente, ela teria sido uma estudiosa dos segredos da imortalidade e da transmutação de metais. Há quem diga que foi conselheira oculta de reis, vivendo nas sombras, influenciando decisões de guerra e política. Mas novamente,
Nenhum palácio menciona seu nome. Nenhuma sepultura real leva sua inscrição. Só manuscritos esparsos e lendas sussurradas entre sociedades secretas. Mas o que tudo isso significa? Significa que, ao longo da história, criamos e moldamos figuras femininas para preencher lacunas, inspirar mitos e legitimar poderes. A rainha que nunca existiu pode ter sido mais real do que qualquer outra, porque sua função era simbólica. Ela existia para o povo, para os relatos, para a fé, não necessariamente para os arquivos. O mistério dessas figuras é um espelho da nossa própria história, uma mistura de verdade e invenção, de crença e manipulação. Ao olhar para trás, não encontramos apenas fatos concretos, mas também as histórias que escolhemos contar. E entre essas histórias, as das rainhas invisíveis, das profetisas sem rosto, das deusas ocultas no poder, continuam ecoando. Afinal, será que foram apenas lendas? Ou será que em algum lugar da linha do tempo existiram mesmo mulheres tão poderosas que foi mais conveniente apagá-las da história ou transformá-las em mitos controláveis? A história está repleta de lacunas, zonas de sombra onde a verdade se mistura ao simbolismo e à manipulação. As figuras dessas rainhas e sibilas misteriosas podem nunca ter existido no papel, mas talvez tenham vivido nos medos, nas esperanças e nos sonhos de uma Europa mergulhada em guerras, superstições e segredos de Estado. Se foram invenções políticas, instrumentos da igreja ou ecos de sabedorias ancestrais, ainda não sabemos. Mas o fato de que séculos depois ainda falamos delas prova uma coisa: essas figuras enigmáticas continuam vivas na imaginação coletiva. E talvez esse seja o maior poder de todos, o de existir sem jamais ter nascido. A resposta, talvez, esteja nos espaços em branco entre os registros, nos sussurros que escapam das páginas antigas, nas imagens gravadas em vitrais que ninguém mais entende, e, acima de tudo, na curiosidade que ainda hoje nos faz perguntar: onde termina o mito e começa a verdade?